Tudo começou com um sonho. Eu tinha 14 anos e sempre fui uma pessoa tranquila. Morava com meus pais e minha irmã mais nova, Emily, em uma casa antiga, mais aconchegante, nos arredores da cidade. Era um lugar onde todos se conheciam, e o maior problema era a falta de atividades para adolescentes. Era uma vida comum, até aquele sonho. Na primeira noite, o sonho foi estranho, mas não perturbador. Eu estava andando por um corredor escuro, as paredes altas e sombrias, iluminadas apenas por uma luz fraca que vinha de uma fonte invisível. Havia uma sensação de estar sendo observado, mas não conseguia ver ninguém. Quando cheguei ao fim do corredor, uma porta se abriu lentamente à minha frente. Dentro da sala, vi a silhueta de um palhaço, parado no canto, com um sorriso sinistro pintado no rosto. Acordei suando frio, o coração batendo descontroladamente. Contei a meus pais, mas eles disseram que era apenas um pesadelo. Eu queria acreditar nisso, mas algo dentro de mim sentia que havia mais por trás daquele sonho. Na noite seguinte, o sonho voltou. Desta vez, eu estava no meu quarto, mas ele parecia diferente, mais sombrio. A única luz vinha de uma vela que queimava lentamente em cima da minha cômoda. A sombra do palhaço apareceu no canto do quarto, e ele começou a se mover em minha direção. Não conseguia me mexer, paralisado pelo medo. Quando ele chegou perto o suficiente para eu ver seu rosto, acordei novamente, ofegante. Durante o dia, a sensação de ser vigiado continuava. Emily começou a notar minha inquietação e me perguntou o que estava acontecendo. Contei sobre os sonhos, e ela riu, dizendo que eu estava assistindo a muitos filmes de terror. Mas eu sabia que não era só isso. Havia algo mais sombrio e sinistro nos sonhos, algo que parecia estar tentando entrar no mundo real. Os sonhos se tornaram mais frequentes, e o palhaço se aproximava cada vez mais. Comecei a evitar dormir, ficando acordado até tarde, tentando não pensar no que me esperava quando fechasse os olhos. Mas o cansaço eventualmente me vencia, e eu voltava ao mesmo corredor escuro, a mesma sensação de pavor crescente. Numa dessas noites, decidi enfrentar o palhaço. No sonho, caminhei lentamente pelo corredor, sentindo a presença dele cada vez mais próxima. Quando a porta se abriu, eu estava preparado. Mas o que vi me deixou em pânico. O palhaço não estava sozinho. Havia outros como ele, espalhados pela sala, todos com sorrisos grotescos e olhos vazios. Acordei gritando, e desta vez, meus pais estavam realmente preocupados. Tentaram me acalmar, mas eu sabia que os sonhos eram mais do que simples pesadelos. Algo estava tentando se comunicar comigo, algo terrível. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, acordado e temeroso, vi algo se mover no canto do meu quarto. Era apenas uma sombra, mas parecia estar se aproximando lentamente. Acendi a luz, mas não havia nada lá. Desliguei a luz e me deitei novamente, mas a sombra voltou, mais próxima desta vez. Corri para o quarto de Emily e a acordei, dizendo que havia algo no meu quarto. Ela veio comigo, e verificamos cada canto, mas não encontramos nada. Voltei a deitar, mas deixei a luz acesa dessa vez. As sombras ainda estavam lá, dançando nas bordas da luz, esperando para se aproximar. Decidi investigar se havia algum motivo para esses sonhos e sombras. Fui à biblioteca da cidade e procurei por histórias antigas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Encontrei um velho diário, escrito por uma mulher que morou na nossa casa muitos anos atrás. Ela também teve pesadelos com palhaços e mencionou uma escuridão que se move. Segundo o diário, a mulher acreditava que a casa estava assombrada por espíritos malignos, e que os palhaços eram manifestações desses espíritos. Ela tentou várias maneiras de se livrar deles, mas nada funcionou. Eventualmente, deixou a casa, e os sonhos pararam. Voltei para casa com o diário, sentindo um frio na espinha. Mostrei-o a meus pais, e eles finalmente entenderam a gravidade da situação. Decidimos procurar ajuda. Chamamos um especialista em fenômenos paranormais, que veio até nossa casa para investigar. Ele trouxe equipamentos e começou a medir a energia na casa. Depois de algumas horas, nos chamou para a sala e explicou que havia uma presença sombria e poderosa na casa, algo antigo e maligno. Disse que precisávamos fazer uma limpeza espiritual, um ritual para banir as entidades. Na noite do ritual, o especialista montou um círculo de proteção no centro da sala. Colocou velas em cada ponto cardeal e acendeu incensos para purificar o ambiente.
Instruímos-nos a ficar dentro do círculo enquanto ele começava a recitar palavras antigas em uma língua desconhecida. As sombras nas paredes começaram a se mover freneticamente, e uma sensação de frio percorreu a sala. De repente, as velas apagaram, e a escuridão tomou conta. Sentimos uma pressão esmagadora ao nosso redor, como se a própria casa estivesse viva e tentando nos expulsar. No meio da escuridão, vi os palhaços novamente. Eles estavam mais nítidos e reais do que nunca, suas risadas ecoando pela sala. O especialista continuou a recitar suas palavras, sua voz cada vez mais alta e desesperada. Segurei a mão de Emily com força, sentindo seu medo refletido no meu. Os palhaços começaram a se aproximar do círculo, e eu podia sentir seu hálito frio e fétido. O especialista gritou para não sairmos do círculo, que era nossa única proteção. Fechei os olhos e tentei me concentrar nas palavras dele, ignorando os sons aterrorizantes ao nosso redor. Depois do que pareceu uma eternidade, a luz voltou. As velas se acenderam novamente, e os palhaços desapareceram. O especialista caiu de joelhos, exausto, mas satisfeito. Ele nos disse que a limpeza foi um sucesso, que os espíritos malignos foram banidos. Nos dias seguintes, a sensação de ser vigiado diminuiu, e os sonhos pararam. A casa parecia mais leve, mais brilhante. Mas, apesar disso, não consegui esquecer o que vivi. As imagens dos palhaços e suas risadas assombraram minha mente, e a escuridão que senti nunca me deixou completamente. Anos se passaram desde aquela noite. Emily e eu crescemos e seguimos nossas vidas, mas a lembrança daqueles dias sombrios ainda está conosco. Às vezes, em noites silenciosas, sinto uma presença fraca, um resquício da escuridão que enfrentamos. Aprendi que o verdadeiro terror não vem apenas dos monstros em nossos sonhos, mas do medo que eles plantam em nossas almas. E, embora tenhamos banido os palhaços e as sombras, o medo persistente é um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. E, todas as noites, antes de apagar a luz e me deitar, olho ao redor do quarto, certificando-me de que não há sombras espreitando. Porque, no fundo, sei que o verdadeiro horror nunca desaparece completamente. A vida seguiu um ritmo aparentemente normal após os eventos daquela noite aterrorizante. Me formei no ensino médio, entrei na faculdade e me mudei para uma nova cidade. Apesar de estar longe da casa onde tudo começou, os ecos daquele pesadelo nunca me abandonaram. Emily, por outro lado, parecia ter superado o trauma mais facilmente, ou pelo menos, escondia isso melhor. Um dia, recebi uma ligação da minha mãe. Ela soava preocupada e pediu para eu voltar para casa no final de semana. Disse que algo estranho estava acontecendo novamente, mas não entrou em detalhes. O medo antigo ressurgiu em mim, mas eu sabia que não podia ignorar o pedido dela. Quando cheguei à casa dos meus pais, a sensação de desconforto voltou imediatamente. A casa estava diferente, mas o mesmo, ao mesmo tempo. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado, seus olhos refletindo a preocupação que sentia ao telefone. Está acontecendo de novo, ela disse, segurando minha mão com força. Os sonhos e as sombras. Emily também os está tendo novamente. Fui até o quarto de Emily. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela, seus olhos perdidos na escuridão lá fora. Quando me viu, sorriu, mas era um sorriso vazio. Os palhaços estão de volta, ela disse calmamente. Eles vêm à noite, nos meus sonhos. Mas agora, eles estão mais agressivos. E sinto que não estão só nos sonhos. Sabendo que não podíamos lidar com isso sozinhos, contatamos o mesmo especialista em fenômenos paranormais que nos ajudou da última vez. Ele chegou rapidamente, preparado para enfrentar qualquer coisa. Sua expressão era grave quando entrou na casa, sentindo imediatamente a presença sombria. Está mais forte, ele disse após uma breve inspeção. O que quer que tenha sido banido da última vez encontrou um caminho de volta, e está mais determinado. O especialista sugeriu que realizássemos outro ritual, mas desta vez precisávamos de mais preparação e proteção. Passamos dias preparando a casa, colocando talismãs e purificando cada canto. Na noite do ritual, a atmosfera estava pesada, como se a casa inteira estivesse presa em um pesadelo. Montamos o círculo de proteção novamente, mas desta vez, o especialista nos deu instruções específicas para recitar junto com ele. Ele acreditava que nossa participação ativa poderia fortalecer a barreira contra os espíritos malignos. Quando começamos o ritual, as sombras retornaram imediatamente, mais intensas e ameaçadoras.
As velas tremiam, e o ar parecia vibrar com uma energia sinistra. Os palhaços apareceram, seus sorrisos grotescos mais definidos, suas risadas mais penetrantes. Recitamos as palavras junto com o especialista, tentando ignorar o medo crescente. As sombras avançaram até a borda do círculo, e eu senti uma mão fria tentando me puxar para fora. Lutei contra a sensação, mantendo meu foco nas palavras. No clímax do ritual, uma figura mais nítida emergiu das sombras. Não era apenas um palhaço, mas algo mais antigo, uma entidade que parecia controlar os outros. Sua presença era sufocante, e sua voz ecoou na sala, zombando de nossos esforços. Vocês não podem me banir tão facilmente, disse a entidade. Eu sou a escuridão que habita os medos mais profundos. E estou apenas começando. O especialista gritou para que continuássemos, sua voz tremendo com o esforço. Concentrei toda a minha energia, visualizando a luz expulsando a escuridão. Senti a força da entidade tentando quebrar nossa barreira, mas mantive minha determinação. No momento mais crítico, a entidade começou a rir descontroladamente, suas palavras se tornando incompreensíveis. O especialista caiu de joelhos, exausto, e eu senti a barreira enfraquecer. Emily, percebendo a gravidade da situação, deu um passo à frente. Não vou deixar vocês ganharem, ela gritou, segurando um dos talismãs com força. Vou proteger minha família. Uma luz intensa emanou de Emily, iluminando a sala e queimando as sombras. A entidade gritou em fúria e dor, sua forma se desintegrando lentamente. Sentimos a pressão aliviar, e as sombras começaram a desaparecer, sugadas para fora da casa. Quando a luz diminuiu, olhamos em volta. As sombras se foram, e a casa parecia mais brilhante do que nunca. O especialista, embora exausto, sorriu aliviado. Conseguimos, disse ele, mas foi o sacrifício de Emily que selou o destino dessa entidade. Emily estava de pé, mas parecia exausta. Segurei-a, aliviado por tudo ter terminado. Sabíamos que o mal havia sido banido, mas também entendíamos que sempre precisávamos estar vigilantes. A vida voltou ao normal, mas com uma nova perspectiva. O terror que enfrentamos nos ensinou a valorizar a luz e a segurança que tínhamos. Emily se recuperou e, embora os sonhos nunca tenham voltado, ela manteve um talismã ao lado da cama, um lembrete do que enfrentamos. Anos depois, quando olho para trás, vejo não apenas os momentos de terror, mas também a força que encontramos em nós mesmos. A escuridão nunca desaparece completamente, mas aprendemos a manter a luz acesa, protegendo-nos dos horrores que podem espreitar nos cantos de nossas mentes. E, todas as noites, antes de apagar a luz, certifico-me de que Emily está segura, sabendo que juntos podemos enfrentar qualquer pesadelo que o futuro possa trazer. Meu nome é Isabel, e tudo começou com uma traição. Eu sempre fui uma pessoa tranquila e reservada, mas quando descobri que minha prima Luísa havia me traído, algo dentro de mim mudou. Luísa era mais do que uma prima. Ela era minha melhor amiga, minha confidente. Mas quando ela começou a sair com Pedro, meu namorado, senti algo quebrar dentro de mim. Pedro e eu estávamos juntos há 2 anos. Eu confiava nele, e ele sempre foi carinhoso e atencioso. Mas quando descobri que ele estava me traindo com Luísa, minha dor foi além do imaginável. Não era apenas a traição de um namorado, mas a traição de alguém que eu considerava minha irmã. Eu me afastei de ambos, tentando processar a dor e a raiva. Mas quanto mais eu pensava, mais minha raiva se transformava em um desejo ardente de vingança. Eu queria que Luísa sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. Foi então que comecei a pesquisar sobre magia negra. Encontrei um velho livro de feitiços em uma loja de antiguidades. O dono da loja, um homem idoso com olhos penetrantes, me advertiu contra comprá-lo. Ele disse que o livro continha feitiços perigosos e que poderia trazer consequências terríveis. Mas eu estava cega pela raiva e pela dor. Comprei o livro e levei-o para casa, ignorando suas advertências. Passei noites inteiras lendo o livro, aprendendo sobre feitiços e rituais. Finalmente, encontrei o feitiço perfeito para minha vingança. Era um feitiço para invocar aparições de palhaços assassinos. Os palhaços apareceriam nos sonhos da vítima, mas com o tempo, começariam a aparecer também no mundo real, atormentando-a até a loucura. Preparei tudo para o ritual.
Esperei até uma noite sem lua, quando a escuridão era total. No meu quarto, desenhei um círculo de proteção no chão com sal e velas negras ao redor. No centro do círculo, coloquei uma foto de Luísa e um fio de seu cabelo, que havia conseguido roubar da casa dela. Comecei a recitar as palavras do feitiço, sentindo uma energia estranha preenchendo o quarto. O ar parecia mais denso, e as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Quando terminei de recitar as palavras, apaguei as velas e esperei. Na manhã seguinte, soube que algo havia mudado. Recebi uma mensagem de Luísa, dizendo que havia tido um pesadelo horrível com palhaços assassinos. Ela parecia abalada, e eu sentia uma satisfação sombria. O feitiço estava funcionando. Nos dias seguintes, os pesadelos de Luísa pioraram. Ela me ligou várias vezes, chorando e implorando por ajuda. Disse que os palhaços estavam ficando mais agressivos, que sentia que eles estavam tentando matá-la. Eu fingia preocupação, mas por dentro, estava satisfeita. Ela estava finalmente sentindo a dor que me causou. Uma noite, Luísa apareceu na minha porta. Estava pálida e parecia ter perdido peso. Seus olhos estavam fundos e cheios de medo. Disse que os palhaços agora apareciam também quando estava acordada, que a seguiam onde quer que fosse. Ela estava desesperada e pedia minha ajuda para entender o que estava acontecendo. Convidei-a para entrar e ofereci uma xícara de chá. Enquanto ela bebia, expliquei que poderia ser apenas o estresse, que talvez precisasse de um descanso. Mas no fundo, sabia que a magia estava funcionando mais forte do que eu imaginava. Os dias se transformaram em semanas, e a condição de Luísa só piorava. Ela começou a ver os palhaços não apenas à noite, mas também durante o dia. A cada aparição, eles estavam mais próximos, mais tangíveis. Ela dizia que podia sentir o hálito gelado deles e o toque áspero de suas mãos. Seus risos diabólicos ecoavam em sua mente, impossibilitando qualquer momento de paz. Eu, por outro lado, comecei a sentir um peso em minha consciência. A vingança que inicialmente trouxe satisfação agora me deixava inquieta. O sofrimento de Luísa ia além do que eu havia planejado. Comecei a ter pesadelos também, não com palhaços, mas com sombras que sussurravam meu nome, me acusando de coisas terríveis. Uma noite, não consegui dormir. O sentimento de culpa era insuportável. Decidi que precisava desfazer o feitiço. Peguei o livro de feitiços novamente, procurando por uma maneira de reverter o que havia feito. Mas o livro era enigmático e não havia uma solução clara para desfazer o feitiço. De repente, ouvi um barulho vindo da sala de estar. Peguei uma lanterna e fui verificar. Encontrei Luísa, sentada no chão, chorando e abraçando os joelhos. "E eles estão aqui", sussurrou ela. "E os palhaços estão aqui." Aproximei-me dela, tentando acalmá-la. Mas então, vi as sombras se movendo nas paredes, formas grotescas e sorridentes. Os palhaços estavam realmente lá. Suas presenças eram opressivas e assustadoras. Eles riam de nós, se divertindo com nosso medo. No meio do terror, uma das formas se destacou das sombras. Era um palhaço, mas diferente dos outros. Ele parecia mais real, mais presente. Seu rosto estava coberto de sangue e seu sorriso era uma máscara de crueldade. Ele se aproximou de nós, e eu senti um frio mortal. "Você fez isso", disse ele, sua voz um sussurro gélido. "Você trouxe a escuridão para este mundo." De repente, percebi que não estava apenas lidando com aparições. A magia negra havia aberto um portal para algo muito mais sombrio, algo que agora estava se alimentando do medo de Luísa e do meu arrependimento. Entendi que precisava fazer algo drástico para salvar Luísa e a mim mesma. Corri para o círculo de proteção que havia desenhado para o feitiço inicial. Peguei uma faca cerimonial e me preparei para o ritual de banimento que encontrei no livro. "E Luísa, fique dentro do círculo", disse, minha voz trêmula. "Eu vou tentar desfazer isso." Comecei a recitar as palavras do ritual, sentindo a energia sombria resistir. As sombras se agitaram, os palhaços riram mais alto, e a forma sombria tentou se aproximar do círculo. Mas continuei, minha determinação superando o medo. A faca cerimonial começou a brilhar com uma luz pálida. Sabia o que precisava fazer. Com um movimento rápido, cortei minha palma, deixando o sangue pingar no centro do círculo. A luz cresceu, e as sombras começaram a gritar, um som agudo e perturbador. As sombras começaram a se dissipar,
Os palhaços gritaram em agonia e desapareciam um a um. A forma sombria tentou resistir, mas a luz era forte demais. Com um último grito, ela se desintegrou, deixando a sala em silêncio. Caí no chão, exausta e sangrando, mas aliviada. Luísa correu até mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu, sussurrou, segurando minha mão. Os dias que se seguiram foram de recuperação. Luísa estava livre dos palhaços, e a casa voltou ao normal. No entanto, a experiência nos deixou marcadas. Luísa nunca soube que fui eu quem trouxe aquele terror para sua vida, e decidi que ela nunca saberia. A mágica, especialmente a negra, cobra um preço alto. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ainda tenho pesadelos com as sombras e os sussurros, mas sei que é o preço que tenho que pagar pelo que fiz. Luísa e eu tentamos reconstruir nossa amizade, mas algo se quebrou para sempre. Eu carrego a culpa do meu ato, um lembrete constante de que a vingança pode ser doce, mas suas consequências são amargas e duradouras. Agora, sempre que passo pela loja de antiguidades, sinto um arrepio. Evito olhar para dentro, com medo de encontrar outro objeto que possa trazer mais escuridão para minha vida. Aprendi a viver com meus erros e a evitar a tentação do poder sombrio. A magia negra não trouxe apenas sofrimento para Luísa, mas também uma compreensão profunda da fragilidade da mente humana e do preço da vingança. Viverei com isso pelo resto da minha vida, uma lembrança constante de que alguns caminhos nunca devem ser trilhados. Eu me chamo Lucas, e desde que me lembro, sempre tive uma imaginação muito fértil. Minha mãe dizia que isso era normal para uma criança, mas minha história não é sobre a imaginação de um garoto comum. Minha história é sobre algo muito mais sinistro. Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Eu acordava no meio da noite, sentindo um frio inexplicável e, ao abrir os olhos, via uma figura parada no pé da minha cama. No início, pensei que fosse um pesadelo, uma sombra mal formada. Mas com o tempo, a figura começou a ganhar forma, e eu percebi que era um palhaço. Esse palhaço não era como os palhaços alegres que eu via na TV. Ele tinha um sorriso largo e perturbador, pintado de vermelho sangue. Seus olhos eram grandes e escuros, vazios de qualquer sentimento humano. Ele usava uma roupa esfarrapada e colorida, mas havia algo errado em suas cores, como se estivessem desbotadas e sujas. No começo, fiquei paralisado de medo. Não conseguia gritar, não conseguia me mover. Apenas ficava lá, deitado na cama, olhando para aquela figura sinistra que me observava. Depois de alguns minutos, ele simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse estado lá. As aparições começaram a ser mais frequentes. Toda noite, acordava com a sensação de estar sendo observado, e lá estava ele, o palhaço, no pé da minha cama. Comecei a ter medo de dormir. Contava para minha mãe sobre o palhaço, mas ela dizia que era apenas um pesadelo, que eu estava assistindo muitos filmes assustadores. Mas eu sabia que não era um pesadelo. Ele era real, podia sentir sua presença, o frio que trazia consigo. A cada noite, o palhaço parecia mais real, mais tangível. Comecei a notar detalhes que não tinha visto antes, os dentes amarelos e afiados, as unhas longas e sujas. O medo começou a afetar minha vida diária. Eu não conseguia me concentrar na escola, estava sempre cansado e irritado. Meus amigos começaram a se afastar, dizendo que eu estava estranho. Meus pais estavam preocupados, mas não sabiam o que fazer. Eu também não sabia. Uma noite, decidi enfrentar meu medo. Quando o palhaço apareceu, sentei na cama e tentei falar com ele. "O que você quer?", perguntei, minha voz tremendo. O palhaço apenas me olhou com aquele sorriso perturbador e não disse nada. Então, ele deu um passo em minha direção. Senti um pânico indescritível e gritei. Meus pais correram para o meu quarto, mas quando acenderam a luz, o palhaço havia desaparecido. Comecei a pesquisar sobre palhaços e aparições. Li sobre espíritos, demônios e entidades sobrenaturais. Nada parecia se encaixar perfeitamente com o que eu estava vivenciando. Até que encontrei um velho livro na biblioteca da escola, falando sobre um palhaço amaldiçoado, uma entidade que assombrava crianças. O livro dizia que o palhaço era uma manifestação do medo e da dor, alimentando-se dos pesadelos das crianças.
Não havia muitas informações sobre como se livrar dele, mas dizia que ele se apegava a um objeto pertencente à criança que assombrava. Lembrei-me de um brinquedo antigo, um palhaço de pelúcia que ganhei quando era muito pequeno. Eu não brincava com ele há anos, mas ele ainda estava no meu quarto, guardado no fundo do armário. Peguei o palhaço de pelúcia e comecei a inspecioná-lo. Não havia nada de especial nele, exceto por um pequeno rasgo no pescoço, que nunca havia notado antes. Certa noite, quando o palhaço apareceu novamente, resolvi fazer um teste. Segurei o palhaço de pelúcia na mão e perguntei: "Você está ligado a isso?" Para minha surpresa, o palhaço sinistro olhou para o brinquedo e, pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. Ele deu um passo para trás, como se estivesse assustado. Decidi que precisava me livrar do brinquedo. No dia seguinte, fui até uma floresta próxima à minha casa. Levei o palhaço de pelúcia comigo e, depois de caminhar por um tempo, encontrei um lugar onde poderia enterrá-lo. Cavei um buraco e joguei o brinquedo lá dentro, cobrindo-o com terra. Senti um peso sair dos meus ombros, esperando que isso fosse o fim do meu tormento. Nas primeiras noites após enterrar o palhaço de pelúcia, não houve aparições. Comecei a me sentir aliviado, pensando que finalmente havia me livrado dele. Minha vida começou a voltar ao normal. Dormia melhor, estava mais concentrado na escola e meus amigos voltaram a falar comigo. Mas essa calma não durou muito. Uma noite, acordei novamente com a sensação de estar sendo observado. Abri os olhos lentamente, para meu horror, o palhaço estava de volta, no pé da minha cama. Seu sorriso era ainda mais sinistro, seus olhos mais escuros. O medo voltou com força total. Eu estava desesperado, sem saber o que fazer. Se enterrar o brinquedo não funcionou, o que mais poderia fazer? Decidi que precisava de ajuda. Contei tudo para minha mãe novamente, implorando para que acreditasse em mim desta vez. Minha mãe, vendo meu desespero, decidiu buscar ajuda profissional. Levou-me a um psicólogo infantil, que me ouviu pacientemente. Mas, assim como minha mãe, ele acreditava que eram apenas pesadelos causados por algum trauma ou medo profundo. No entanto, eu tinha um amigo, Daniel, que sempre foi fascinado pelo sobrenatural. Contei-lhe sobre o palhaço e o que tinha feito com o brinquedo. Daniel não achou que fosse uma loucura. Pelo contrário, ele ficou intrigado e disse que queria ajudar. Decidimos voltar à floresta onde enterrei o palhaço de pelúcia. Desenterramos o brinquedo e Daniel sugeriu que o queimássemos. Ele acreditava que o fogo purificaria e destruiria qualquer ligação que a entidade pudesse ter com ele. Naquela noite, fomos até um local isolado e fizemos uma pequena fogueira. Joguei o palhaço de pelúcia nas chamas, e enquanto queimava, Daniel recitou algumas palavras que havia encontrado em seus livros sobre exorcismos e rituais de purificação. As chamas dançavam e o palhaço de pelúcia começou a se desfazer. Um vento frio soprou, quase apagando a fogueira, mas mantivemos o fogo aceso até que o brinquedo fosse reduzido a cinzas. Esperamos, em silêncio, esperando que isso tivesse resolvido o problema. Naquela noite, dormi com um pouco de esperança. Mas acordei no meio da noite, como sempre, com a sensação de estar sendo observado. Lá estava ele, o palhaço, mas desta vez, ele estava diferente. Parecia mais fraco, menos tangível, como se estivesse desvanecendo. Sentei na cama, e desta vez, falei com ele com firmeza. "Vá embora", disse, minha voz surpreendentemente firme. "Você não tem mais poder sobre mim." O palhaço me olhou, seu sorriso sombrio ainda presente, mas seus olhos pareciam tristes. Ele deu um passo para trás, e então, lentamente, desapareceu. Fiquei acordado por um tempo, esperando que ele voltasse, mas a sensação de frio desapareceu. Pela primeira vez em meses, consegui dormir a noite inteira. Os dias que se seguiram foram de paz. Não tive mais aparições, nem sensações de estar sendo observado. Contei a Daniel o que aconteceu, e ele sorriu, dizendo que talvez tivéssemos finalmente conseguido. Minha mãe notou a mudança em mim e ficou aliviada, embora nunca tenha realmente entendido o que aconteceu. Agora, anos depois, ainda me lembro daquele palhaço sinistro e das noites de terror. Mas aprendi a viver sem medo. A experiência me ensinou sobre o poder do medo e da mente, e sobre a importância de enfrentar nossos demônios, sejam eles reais ou imaginários.